A geração de números aleatórios é o ingrediente fundamental em qualquer programa de simulação. São úteis em uma variedade de situações, como na simulação de fenômenos físicos, fumaças, nuvens, amostragem de população, na programação de computadores, na tomada de decisões ou até mesmo em entretenimentos, como por exemplo, bingos, loterias ou jogos em gerais. Um número aleatório é um número que pertence a uma série numérica e não pode ser previsto a partir dos membros anteriores da série. Os números aleatórios que estaremos interessados em gerar são uniformes e estatisticamente independentes. Inicialmente, precisamos definir o domínio no qual os números serão gerados. Por exemplo, um dado gera números no domínio de 1 a 6. Não vamos entrar no mérito de definir formalmente os critérios de uniformidade e independência entre amostras, mas, intuitivamente, isso significa que os números gerados devem ser bem distribuídos no domínio definido e que, dado o número gerado, não podemos ter como descobrir qual será o próximo a ser gerado. Os algoritmos de geração de números aleatórios devem possuir duas propriedades desejadas. São elas: geração com alta velocidade e devem ocupar menos quantidade de armazenagem. Por exemplo, a famosa série de Fibonacci não é uma série de números aleatórios, pois existe uma dependência direta dos novos termos gerados com seus antecessores. A série começa com dois valores, 0 e 1. O número a ser gerado é a soma dos seus dois antecessores. O próximo número será o 1, pois é a soma de 0 mais 1. Depois, o próximo gerado será o 2, pois é a soma de 1 mais 1, que são seus dois antecessores. E assim a sequência segue. Apesar do que muitas pessoas pensam, um algoritmo de números aleatórios, na verdade, gera apenas números pseudo-aleatórios, que se aproximam de algumas propriedades de números aleatórios. Então, vamos para a definição de números pseudo-aleatórios. São números gerados pela aplicação sequencial de um procedimento algébrico determinístico, mas que, para efeitos práticos, têm as mesmas características dos números aleatórios. Isso significa que a sua distribuição uniforme e independência podem ser confirmadas por testes estatísticos. Agora que já sabemos o que são números aleatórios, números pseudo-aleatórios e a diferença entre eles, daremos prosseguimento ao estudo e veremos dois métodos geradores de números pseudo-aleatórios. Um método bem simples e comum é usar uma relação recursiva na qual o próximo número da sequência é uma função do último número gerado ou últimos dois números. Por exemplo, x de n é igual a 5 vezes x de n menos 1 mais 1 mod 16. Começando com x0 igual a 5, temos que x1 é igual a 5 vezes 5 mais 1 mod 16, que dá 26 mod 16, que é igual a 10. Seguindo este passo e anotando os resultados, temos que os primeiros 48 números obtidos através do procedimento acima são dados os valores acima, podemos citar alguns conceitos básicos para melhor entendimento. Semente é o valor usado para iniciar a sequência. No nosso exemplo, x0 igual a 5. Após um certo índice, os números se repetirão. Cada sequência antes da repetição dos valores é denominada ciclo.
Cauda é a parte inicial da sequência de números. No nosso exemplo, não existe cauda. Período. O período do gerador é a soma do tamanho da cauda e o tamanho do ciclo. A imagem a seguir representa o processo de geração de números aleatórios. Uma desvantagem do método simples é que o período geralmente é bem curto, sendo seu tamanho da ordem do módulo da função utilizada. Um outro método para gerar números pseudo-aleatórios é o método do quadrado do meio, inventado por John von Neumann. Uma vantagem deste método em relação ao método simples visto anteriormente é que o período não mais depende do módulo da função usada para gerar os números, tendo assim uma extensão maior de números até as repetições começarem. Mostraremos o método através do seguinte exemplo. Seja x0 o valor 44214, a nossa semente, queremos gerar uma sequência de números aleatórios de 5 dígitos. O algoritmo começa pegando a semente e elevando-a ao quadrado. Ficamos com o seguinte valor. Como queremos números com 5 dígitos, pegamos os 5 dígitos do meio, que estão marcados em vermelho. Note que no caso do valor gerado ter um número ímpar de dígitos, nós ficamos livres para fixar o corte onde acharmos melhor. Neste caso, fixamos para a direita. Então, x1 equivale a... Para calcular x2, elevamos agora o x1 ao quadrado e repetimos o procedimento. Fazemos isso mais algumas vezes e ficamos com os seguintes valores. Então, a sequência dos 5 primeiros números de 5 dígitos gerados pelo método do quadrado do meio é... Apesar de parecer perfeito, esse método possui algumas desvantagens. São elas: as sequências geradas se repetem. Quando um zero é gerado, todos os outros números da sequência também são zero. Bom, este vídeo foi uma introdução aos estudos de números aleatórios e alguns métodos responsáveis por suas gerações. Esperamos que tenham gostado. Este trabalho foi realizado para a disciplina Avaliação de Desempenho, UFRJ 2014-1, pelos alunos Gabriel Moraes, Renato Ítalo e Domingas Andrade.